Oi, gente, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Na verdade, eu quero fazer um estudo bíblico e eu quero falar hoje sobre duas classes de pessoas, que são os bodes e as ovelhas. Aí você já preste atenção no que eu vou falar para ver se você tem as características de um bode ou de uma ovelha. Olha só o que Jesus falou em Mateus 25, a partir do versículo 31, olha só. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, Jesus, né? Aí diz aqui, versículo 32, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ou seja, vai haver um dia onde todas as nações existentes no mundo vai estar diante de Jesus. Aí ele diz aqui, ó. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as suas ovelhas. Então vai existir um evento muito grande no mundo, e esse dia é o dia que Jesus vai voltar. Ele vai vir aqui na terra para arrebatar algumas pessoas, e aqui está falando desse movimento que vai acontecer. Só que quando Jesus vier, que ele unir todas as nações, a Bíblia fala aqui que ele vai apartar as ovelhas dos bodes. E quem são esses? Quem são os bodes e quem são as ovelhas? Antes de eu falar para você quem é a pessoa que se característica que tem a característica de um bode e também a pessoa que tem a característica de ovelha, antes que eu passe isso para você, eu quero ler aqui o versículo 33, que diz assim, ó. E porá as ovelhas à sua direita. Guarda bem esta palavra, que neste dia Jesus aqui ele vai fazer o quê? No dia da separação, ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A Bíblia é quem diz isso, Mateus 25, 33. Então nesse dia Jesus vai descer, vai vir aqui na terra fazer essa separação. E quem são as ovelhas e quem são os bodes? Essas são duas classes de pessoas, aonde Jesus vai vir e vai fazer a separação. Umas vai para ele e outras vão para o inferno. E olha só, uma dessa classe de pessoas, elas vão participar da vida eterna e outra do castigo eterno. Eterno é para sempre. Ou seja, pessoas irão viver a vida eterna para sempre com Deus ou castigo eterno no inferno. E olha só, as características de uma pessoa como ovelha. Uma pessoa que tem essa característica, uma das primeiras características dela é que ela é mansa e humilde. Porque Jesus, ele é manso e humilde. Então, se você é uma pessoa mansa, se você é uma pessoa humilde, eu quero começar aqui falando sobre as ovelhas. As características de uma pessoa como ovelha. Porque, como você já sabe, Jesus vai vir e vai fazer essa separação de ovelhas e bodes. Aqui eu quero passar para você quem são as ovelhas e quem são os bodes. Fica bem ligado nesta palavra. Então, a ovelha, uma pessoa que tem a característica de ovelha, ela é uma pessoa doce, ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa submissa. Tem gente que não aceita submissão, né? Mas se você é uma ovelha, você é uma pessoa que aceita, que é submissa, não as coisas ruins, mas sim as coisas de Deus. E elas, as ovelhas, se você olhar para a ovelha, ela não possui defesa. Eu conheço porque eu já morei no interior, né? Se você juntar suas ovelhas e seguir elas seguem e tocar elas seguem o seu pastor, elas seguem a pessoa que está ali cuidando delas. Então as ovelhas, elas não sabem se proteger, elas precisam de um pastor, precisam de uma pessoa para cuidar delas. E outra coisa, e outra característica da ovelha, ela não reclama.
A ovelha você pode levar ela para matar e ela não reclama de nada. Então, se você é aquela pessoa que é grata a Deus, é grata por tudo, você já tem uma característica de ovelha. Você não vive reclamando. E Jesus, lá em Isaías 53:7, fala que Jesus, quando ele estava indo para a cruz, ele foi como uma ovelha indo para o matadouro. Ele não reclamou de nada. Jesus sabia que ia morrer, mas ele não reclamou de nada. Então, uma ovelha, ela tem essa característica de pessoa grata. Então, eu quero que você guarde bastante aí, guarde bem no seu coração. E outra coisa, outra característica da ovelha, ela é um símbolo de mansidão. Uma pessoa que tem essa característica de ovelha é uma pessoa mansa, é uma pessoa humilde. E a palavra de Deus diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Se você for aquela pessoa que já morou no interior, sabe que quando você começa a chamar a sua ovelha de longe, ela já ouve a sua voz e ela já vai logo ao seu encontro, porque ela ouve a voz da pessoa que cuida dela. Então, se você é ovelha, você ouve a voz do pastor. Quem é o pastor? Jesus. Você ouve a voz do Senhor Jesus. Você é uma pessoa que lê a Bíblia, você é uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Você, como ovelha, você tem essas características. E outra coisa, a ovelha, ela não come qualquer coisa. A ovelha não, a ovelha só come os matinhos verdinhos. Eu tô falando da ovelha no sítio mesmo. Ela não come qualquer comida ruim ou mato seco, não. A ovelha, ela não come qualquer coisa. Trazendo isso para as pessoas, para a característica de uma pessoa como ovelha. Ela não é uma pessoa que vai pela cabeça dos outros. Ela vai e ela age pela palavra de Deus. Ela não vai ficar se alimentando aqui de uma coisa, aqui de outra, não. Ela age conforme a palavra de Deus. A ovelha, ela tem um símbolo de mansidão. E ela tem a necessidade de ser protegida. A ovelha, ela não sabe se proteger, ela não sabe se defender, ela precisa de alguém para defender ela. Então nós, como ovelhas, precisamos de Jesus para nos defender, precisamos ser dependentes de Jesus. Então, quais são as características? Aqui é o mínimo que eu trouxe para você. Mínimo das características de uma pessoa que é uma ovelha. Primeiro, ela tem um pastor. Quem é o pastor? Jesus. Segundo, ela não vai pela cabeça dos outros. É uma ovelha que tem essa característica. É uma pessoa doce, é uma pessoa mansa, é uma pessoa que não vive reclamando, murmurando. Não, uma pessoa que tem a característica de ovelha, ela é uma pessoa grata. Ela tem gratidão no seu coração por tudo que acontece na vida dela. Ela é grata a Deus e às pessoas também. Então guarde essas características aí. Agora eu vou fazer as características do bode para ver aonde você se encaixa. Se você é um bode ou se você é uma ovelha. E olha só a característica do bode. A primeira característica do bode é que ele é briguento. Se você conhece bode lá do sertão, bode, ele é briguento, ele é traiçoeiro, ele é marrento, atrevido, arisco e gosta de andar sozinho. Ele não se enturma. Ovelha é diferente, né? Ovelha vive em rebanho, a pessoa que tem a característica de ovelha, lembrando aqui agora, né? Eu cheguei lá do bode, mas eu vou voltar aqui para ovelha. Pessoa que é ovelha, ela gosta de pessoas, ela gosta de estar junto das pessoas, ela gosta de fazer amizade, ela gosta de fazer o bem. É uma pessoa que tem característica de ovelha. Já o bode não. O bode, ele gosta de estar só. Ele procura o seu próprio caminho, ele come qualquer coisa. Ou seja, a pessoa que tem a característica de bode, ela é uma pessoa que não tem lugar fixo para ficar. Se ela chegar aqui, as pessoas for de um jeito, ela é de acordo com aquela pessoa, aonde ela está ali naquela roda. Se ela vai para outro lugar, ela é de acordo aonde ela está. Ou seja, ela não tem característica própria. E a Bíblia fala que os bodes, eles são frutos do Satanás que estão infiltrados no rebanho.
Olha que coisa triste, olha que coisa. E os bodes, outra característica do bode é autossuficiente. Acha que tudo sabe, acha que ele é que sabe de tudo, que só ele é quem consegue. E outra coisa, o bode, eu digo porque eu conheço, o bode, se ele comer alguma planta sua, a planta morre. Ou seja, como é que se diz? Ele como é que se chama? Tu lembra, Lívia, que o bode é? Se ele come alguma coisa lá no interior e a planta morre. Ele é azarento. Pronto, gente, é azarento. Se ele comer uma planta da gente, a planta morre. A ovelha não. Se ela comer a plantinha, ela brota, ela vive de novo. Mas o bode não. Ele é azarento. Então, existem pessoas que têm característica de bode. Gosta de confusão. Bode gosta de confusão, viu? Gente que gosta de confusão, de fofocas. Essas pessoas, elas têm as características de bode. A Bíblia, ela mostra o símbolo do bode como rebeldia. É uma pessoa rebelde, uma pessoa que gosta de estar só, que é uma pessoa que reclama, que murmura. Aí tem muitas características do bode. E outra coisa, a pessoa que tem a característica de um bode não aceita repreensão, não aceita que você reclame com alguma coisa a ela. Não aceita. Então, se você é essa pessoa que não aceita repreensão, você tem uma característica de bode. É uma pessoa teimoso, destruidores, né? Pessoas que não conseguem nada, tudo destrói a amizade, destrói a família, destrói tudo. Uma pessoa destruidora. No trabalho, tudo quebra, tudo se acaba. Uma pessoa destruidora. Então, outra característica do bode: o bode é covarde, o bode é vingativo. Eu tô falando de bode como bode mesmo e como pessoa também, dessas mesmas características. E o bode se alimenta de tudo, né? Onde ele tá, ele vive bem ali, ele participa daquilo que tem para ele naquele momento. A ovelha é diferente. A ovelha não. A ovelha, ela só come do seu pasto. A ovelha, ela não vive pulando de galho em galho. Então, existem umas diferenças entre bode e ovelhas. Pessoas que têm características de bode e pessoas que têm características de ovelha. Quem você é? Aonde você se encaixa? Se você é como um bode, você tem a oportunidade de mudar. Essa palavra não chegou até você por acaso. Então, se você está vivo, tem a oportunidade de mudar. Se você é uma pessoa que não gosta de viver em união, em comunhão com os outros, que vive tramando maldade, você é uma pessoa que tem características de bode. Então, corra, se arrependa enquanto há tempo. Existe um fim. Jesus vai vir e vai separar os bodes das ovelhas. Então, qual é o fim das ovelhas? Olha só, versículo 31. Aliás, versículo 34. Versículo 34 é o fim das ovelhas. Jesus vai separar as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Olha só o que diz aqui, versículo 34. Então dirá o rei, é Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, as pessoas que são ovelhas do Senhor, ele vai dizer: vinde a mim, benditas do meu Pai. Ou seja, ele vai dizer aquelas que estiverem à sua direita. Aqui Jesus já fez a separação, colocou a direita e a esquerda. Então, aqueles que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Olha que coisa linda, Jesus dizer isso para nós lá no último dia. Mas não é para todo mundo não, gente, porque poucos serão as ovelhas que Jesus vai levar, porque muita gente está brincando de ser cristão, brincando de ser servos do Senhor, apenas com aparências, enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. E olha só, vamos ver aqui o fim dos bodes. A gente já sabe o fim das ovelhas, né? Que Jesus vai dizer: vinde a mim, benditas do meu Pai. E o fim dos bodes é a qual? É esse, olha só, que os bodes estão à esquerda, né? Então
Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Olha só, Jesus está falando para quem está à sua esquerda. Quem é que está à sua esquerda? São os bodes. Olha só. Jesus vai falar para quem está à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Misericórdia. Então, se você é aquela pessoa que vive de aparência, que tem aí todas as características do bode, o tempo de se arrepender chegou aí à sua porta. O tempo é hoje. Deus me livre de morrer com essas características de bode, porque Jesus vai vir fazer essa separação entre bode e ovelha, e ele vai chamar as ovelhas para ele, e os bodes vão para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Misericórdia. Então medita aí nessa palavra sobre a vida eterna e o castigo eterno, sobre pessoas que têm características de bode e pessoas que têm características de ovelha. E se liga, viu, no seu coração, e se arrependa enquanto há tempo, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Amém?